Poder. Um conceito muito amplo, mas que todos almejam de alguma forma, podendo se fortalecer dele ou se destruir. Pessoas traem, matam e usam outros para terem mais poder. Mas uma parcela oposta salva, protege e usa da vontade de fazer o bem para ser mais forte. É nesse fio entre a luz e a escuridão que surge uma figura que levou o desejo pelo poder ao extremo. Um homem abdicou de qualquer laço, qualquer compaixão e de sua humanidade para se tornar o lutador absoluto, o mais forte de todo o mundo, cujos punhos são inigualáveis. Akuma. O autoproclamado verdadeiro mestre do punho busca há anos um oponente que possa finalmente desafiá-lo. Ele fez muitas coisas para chegar até onde está, usando o poder do Satsui no Hadou, tirando vidas com suas próprias mãos, e ainda assim não sendo o vilão da história. Quando era mais novo, o jovem Gouki e seu irmão Gouken eram discípulos do mestre Goutetsu, que ensinava aos garotos o Ansatsuken, o punho assassino, uma arte marcial com um foco em matar seus oponentes com golpes brutais, físicos ou de energia. Mas havia uma coisa que o mestre não permitia de jeito nenhum. Eles nunca poderiam ler o pergaminho proibido, que continha o poder que os destruiria caso experimentassem. Gouki não deu ouvidos e começou a estudar o pergaminho pelas costas deles, porque queria ser mais forte que seu irmão. Um dia, em uma luta contra Gouken, Gouki é derrotado. Enfurecido, ele atacou usando o que estava aprendendo no pergaminho, o Satsui no Hadou. Goutetsu se enfureceu com ele e o expulsou do dojo, mas isso não significava nada. Anos depois, tendo estudado e aplicado muito do Satsui no Hadou, Gouki voltou, acreditando estar pronto para derrotar seu mestre. Em uma luta acirrada, Goutetsu, determinado a acabar com o mal que não pudera evitar, começou a carregar um poderoso Go Hadou, já decidido a matar seu ex-discípulo. Foi então que Gouki decidiu usar a técnica suprema daquele pergaminho, o Shungoku Satsu. Um golpe que não ataca o corpo, mas sim a alma. Quanto maiores os pecados cometidos em vida, maior o dano. Naquele momento, ele desviou do Go Hadou e atingiu seu mestre em cheio, matando-o na hora com a técnica que Goutetsu criou e recusara a ensinar. Ele pegou o colar de contas de Goutetsu e passou a usá-lo como forma de respeito. Foi ali que Gouki morreu, dando espaço para a jornada de Akuma começar. Gouken encontra o corpo de seu mestre e fica muito desapontado com seu irmão, rejeitando-o junto de suas técnicas. Gouken então decidiu purificar o Ansatsuken e criar uma versão menos letal, focada em golpes poderosos ao invés de fazer seu oponente em pedaços. Em uma luta observada por Ryu e Ken, discípulos de Gouken, Akuma é derrotado. Ele exigiu a morte, mas Gouken se recusou, por não achar que as coisas deviam acabar desse jeito. Akuma então o chamou de fraco e jurou vingança. Um tempo depois, Akuma retornou pronto para matar Gouken, e ele acreditou ter conseguido após acertá-lo com um Shungoku Satsu, indo embora e deixando mais um mestre morto, que seus próprios discípulos teriam de enterrar. Ele não é só um poder que torna o Akuma um cara mau. Ele é usado como uma extensão da vontade dele e como uma ferramenta para atingir seu objetivo. Se matar te torna mais forte, que seja. O Satsui no Hadou, em essência, é a vontade de ser o mais forte a qualquer custo. Caso seja usado de maneira errada, o Hadou irá consumir o usuário, acabando com ele de pouco em pouco. Akuma tem total controle sobre o seu Satsui no Hadou, podendo reprimi-lo ou liberá-lo à vontade sem muitos problemas,
mostrando o domínio que vem lapidando há muito tempo. Ele o usa por escolha, sendo algo que Akuma cultiva através do seu treino marcial. Gotetsu também tinha um domínio decente do Hadou, não se deixando corromper e ainda assim conseguindo usá-lo como uma arma moderada, diferente de Akuma, que escolhe não se conter contra seus adversários. Apesar do nome, o Satsui no Hadou tem um código: nunca lutar contra alguém a não ser que seja desafiado, e vai enfrentá-lo somente para se testar e achar um oponente digno. Akuma despreza a arrogância, comportamento tolo e aqueles que usam de artifícios impuros para lutar e se tornar mais poderosos. Ele vive como um eremita, morando em montanhas e cavernas remotas, de forma simples e autossuficiente, o que reforça que ele não precisa de atalhos para ficar mais forte. Após finalizar o Shungokusatsu, Akuma vira de costas e mostra um kanji, bem no meio delas, Ten, que significa céu ou providência. Num contexto budista, é o símbolo de quem transcendeu o mundo mortal. Mas para Akuma, é uma subversão. Ele alcançou a transcendência demoníaca, abandonando sua humanidade para se tornar um deus da luta, o que reflete sua arrogância de se achar acima das leis da natureza. E mesmo assim, ele tem um limite: Oni. Ele é o "e se Akuma se deixar dominar pelo Satsui no Hadou?". Dessa maneira, ele seria muito mais poderoso, talvez até o mais forte do planeta, mas abriria a mão de tudo, incluindo sua identidade. Sendo isso algo que Akuma teme se tornar, considerando essa forma até inferior às suas normais, por não ser mais ele quem usa a ferramenta, mas sim ela que o usa. Oni é bruto e age não como um lutador, mas como uma força da natureza, perdendo todo o seu refino nas artes marciais que tem praticado a vida toda. Por isso, Akuma o considera inferior. Por mais que seja o mais forte, não tem controle sobre si mesmo. Akuma começou a ter interesse em Ryu após os eventos de Street Fighter 1, em que ele desperta pela primeira vez o Satsui no Hadou para dar um Shoryuken sujo em Sagat, fazendo ele ter uma cicatriz enorme no peito. A partir dali, Akuma passou a acreditar que finalmente tinha achado um oponente em potencial para a luta até a morte que tanto deseja. Em Street Fighter Alpha 2, Ryu enfrenta Akuma. No meio da luta, ele conta ao garoto sobre o Hadou e tenta convencê-la a se deixar dominar, mas ele recusa. Então, Akuma decide mostrar que estava se contendo e afunda a ilha toda com um soco, querendo demonstrar que o Satsui no Hadou é o poder absoluto e que Ryu era tolo por não estar indo nesse caminho. Depois de um tempo em Street Fighter 4, Gouken desperta do coma profundo que o Shungokusatsu causou. Usando os princípios do Munoken, o punho do nada, ele isolou a sua alma no momento do ataque, conseguindo evitar o dano, mas entrando em coma por anos. Em uma disputa contra Akuma, Gouken tenta convencer seu discípulo a não ceder. No meio da confusão, Ryu acaba se tornando Evil Ryu, mas Gouken reverte a situação, deixando Akuma furioso, que o desafia mais uma vez. Ninguém sabe o resultado dessa luta, mas os dois saíram vivos. Foi então, no Street Fighter V, que Ryu conseguiu de uma vez por todas purificar-se do Satsui no Hadou que havia dentro de si, despertando também o Munoken, o oposto do Hadou. Dessa maneira, a rivalidade se torna respeito mútuo. Akuma desiste de tentar convencer Ryu e passa a respeitá-lo, mesmo que os dois lutem por convicções opostas. Em Street Fighter VI, os dois reconhecem que compartilham o mesmo objetivo, serem os mais fortes, o que fortalece a relação, pois Ryu sempre treina sem atalhos, da forma pura para ficar mais forte.
Na sua cabeça, um personagem com uma história rica desse jeito deve ter tido uma preparação cabulosa para entrar em cena pela primeira vez e se tornar parte da franquia para todo sempre. Mas não foi bem assim. Akuma nem era para ter sido criado. Na verdade, ele surgiu por conta de uma pegadinha de 1º de abril que foi longe demais. Em Street Fighter 2, quando se derrota um oponente, o personagem tem uma fala na tela de vitória. E a de Ryu era: você deve derrotar Shenlong para ter uma chance. O problema disso? Não existe um personagem dentre os 8 que poderiam ser escolhidos com esse nome. Nem um chefe. A conclusão a que os fãs chegaram era que Shenlong seria um personagem secreto do jogo, que deveria ser desbloqueado através de uma série de passos. Mas ninguém sabia quais eram. Foi então que uma revista fez um artigo falando que encontrou Shenlong, e mais, que iriam ensinar exatamente como desafiá-lo. Você tinha que jogar como Ryu e derrotar todos os oponentes até chegar a M. Bison, sem tomar um único ataque. Depois, você teria que sobreviver a 10 rounds contra o chefe sem atacar ou ser atacado. Feito isso, Shenlong apareceria e jogaria M. Bison para fora da tela, desafiando o jogador para uma luta até a morte. Mas não passava de uma pegadinha. O artigo publicado pela revista tinha um pedaço inteiro avisando que era uma pegadinha. Mas ainda assim, o mundo todo caiu nela. Revistas de outros países viram o artigo e começaram a espalhar como se fosse de verdade. E o mundo todo estava em busca do chefe secreto. Isso foi tão absurdo que chegou até a própria Capcom, que teve de falar que Shenlong não existia no jogo. Shenlong, na verdade, era um erro de tradução. Ryu, na verdade, fala: você deve superar meu Shoryuken para ter uma chance. Esse cara não existe dentro do jogo. Vendo esse caos, alguém dentro da empresa teve uma ideia genial: transformar essa lenda em realidade. Nesse ponto, eles decidiram fazer o Akuma, para ser lançado no Super Street Fighter 2 Turbo, como um chefe secreto. Os passos eram quase os mesmos de Shenlong, só que mais racionais. Você tinha que chegar até o M. Bison sem dar continue. Assim, quando Bison aparecia na tela, Akuma, que não tinha nome nem foto, surgia e matava o vilão com um Shungoku Satsu, desafiando o jogador para um duelo. E assim, ele seguiu aparecendo na franquia e em outros jogos, como X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, etc. Akuma não é um cara completamente desconectado da sociedade. Ele tem seus rivais e até uma amiga. Akuma já teve Necali atrás de sua alma, tendo até o devorado. Porém, Akuma o explodiu de dentro para fora, pois não estava muito afim de virar lanche. Outro oponente que ele considera formidável é Asura, que lutou contra ele em uma DLC de Asura's Wrath. A luta durou 500 anos e os dois viraram estátuas no fim do combate. Helena é uma lutadora que não luta por fama ou dinheiro, mas sim para fazer amigos. Ela viaja o mundo todo fazendo amizades enquanto luta, tendo até virado amiga do Akuma, a ponto de fazê-lo tirar uma selfie com ela. A amizade continua até os dias de hoje em Street Fighter 6, mostrando que por debaixo dessa cara de mal, ainda tem uma pessoa que pode se conectar com os outros. Assim, terminamos essa história. Akuma é um dos personagens mais conhecidos dos jogos de luta, e não foi por sorte. Seu carisma, trajetória, filosofia e sua representação o tornam até hoje um dos mais amados personagens de toda a franquia, sempre voltando nos novos jogos de Street Fighter. A história de Akuma está longe de acabar, não se limitando ao que está escrito, mas se expandindo para o mundo competitivo com grandes nomes como Tokido e Daigo Umehara. Abrindo mão de sua humanidade para atingir o poder absoluto, ele não só se tornou um dos mais fortes, mas também um dos mais amados dos jogos de luta. O futuro guarda mais sobre Akuma, e eu quero estar aqui para poder ver.